Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Então, aqui vai uma revisãozinha para vocês, para a provinha de amanhã, certo? Não sou de costume ser bonzinho assim, não, mas eu vou passar para vocês aqui terem um suporte, tá? Para amanhã. Bom, eu acredito que vocês estejam visualizando aí a tela, né? Então, ó, revisão de teste para os meus bebês do terceirão. Então, o que que vai cair na provinha de vocês, né? No teste? Olha, vai cair as coordenadas geográficas, né, de pontos cardeais e colaterais. Como eu falei para vocês, eu não vou exigir os pontos subcolaterais, tá? Mas os pontos cardeais, eles são fundamentais, tá? Então, vocês têm aqui, deixa eu ver se eu consigo usar um lápis doidão aqui. Aí, aqui, ó. Aqui é o ponto cardeal, aqui é um ponto cardeal, aqui é um ponto cardeal e aqui também é um ponto cardeal, certo? Então, norte, sul, oeste, leste são pontos cardeais, certo? Lembrando que o norte, ele pode ganhar o nome de quê? Setentrional. Deixa eu ver se eu pego um mouse aqui para tentar escrever junto, mas eu acho que não, ele é meio esquisitão. Vamos ver se eu consigo aqui. Pode ganhar o nome de setentrional ou pode ganhar o nome de boreal. Acho que dá para vocês acompanharem aí o que eu estou falando, vocês escrevam, tá? Se ainda tiverem dúvidas. O sul pode ser chamado de quê? Pode ser chamado de austral ou pode ser chamado de meridional, certo? O lado leste, ele também é chamado de oriental e o oeste é chamado de ocidental, certo? Lembrando que o O pode aparecer com a letra W e o E pode aparecer com a letrinha E. Beleza? Então, isso aqui é só uma revisão para vocês relembrarem, tá? Como funciona o processo de localização dos pontos cardeais, tá? E eu já até antecipei aqui um dos. Não antecipei, é só dos cardeais mesmo, tá? Agora, os pontos colaterais é o quê? São quais, né? Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. Estudem eles, tá bom? Fiquem atentos aí. Nosso próximo slidezinho, vamos ver aqui. Agora, vocês terão que estudar também, crianças, o que é o espaço geográfico, tá? Falei para vocês, assim, quando nós começamos as aulas, que os pontos que a geografia trabalha é o espaço geográfico e o espaço natural. O espaço natural é aquele que o ser humano não tocou, né? Já o espaço geográfico é aquele que a sociedade, né, já conseguiu descaracterizar. Então, por exemplo, uma fazenda, ela foi desmatada. Então, o ser humano colocou as suas mãos ali, interferiu, então houve um processo de transformação. Então, esse é um espaço geográfico. O espaço natural é aquele que o homem ainda não explorou, certo? Então, só para ficar claro para vocês. Outra questãozinha, as coordenadas geográficas, né? Como eu falei para vocês, que vão cair. Estudem bastante aí sobre aquelas localizações, aqueles exercícios que eu passei para vocês de um ponto, aonde ele está. É importante vocês entenderem também as latitudes e as longitudes. O que são meridianos, tá vendo? Ó, os meridianos, eles já são linhas o quê? Linhas que nós tratamos como verticais ou horizontais? São linhas verticais. Paralelos são linhas horizontais. Tá? Deixando claro para vocês. E qual a função dos paralelos? Por exemplo, no caso, o Equador, né, a linha do Equador, é o principal paralelo. Então, ele separa o que é hemisfério norte e o que é hemisfério sul.
O meridiano de Greenwich, ele separa o que é hemisfério oriental ou hemisfério ocidental, certo? Então, qualquer ponto da Terra precisa estar pelo menos em 2 hemisférios, correto? Outra coisa para vocês estudarem, né, que é muito importante, é a questão desses termos aqui, tá? Eu me recordo de ter passado isso para 2 salas. Eu não sei se eu passei em uma, eu não recordo, mas de qualquer forma eu vou estar passando aqui. Eu quero que vocês então se atentem, porque de qualquer forma eu estou falando através desse videozinho, tá? Galera, o que é paisagem? O que é território? O que é lugar e o que é região? Isso são conceitos básicos da geografia que vocês precisam saber, ok? Então, paisagem está aqui a definição, tá? Um conjunto de formas em um determinado lugar, em dado período de tempo, constitui-se permanentemente com base na convivência do antigo com o novo, apresentando assim elementos naturais e elementos constituídos pela própria sociedade. É tudo que está ao alcance dos nossos sentidos. Antigamente falava-se de paisagem sendo tudo aquilo que a vista alcança, né? Mas hoje não é só isso, né? Tem também os outros nossos sentidos, né? Que não é apenas a visão, mas os outros 4, que nos dão também percepções de onde nós estamos e perceber a paisagem. Então, paisagem é isso, certo? Território, relação de poder, né? No caso aqui, expressa as relações de poder, estando relacionados a uma porção de terra, água e espaço aéreo, estruturados sobre as leis que regem um país. Então, território tem relação de poder, alguém domina. Lugar já é algo mais com afetividade, envolve mais sentimentos. O ser humano tem uma afetividade, pois desenvolve suas relações e entra em contato com dimensões socioeconômicas, culturais, educacional, profissional e etc. Né? Eu dei o exemplo, por exemplo, do cemitério. Alguém que conhece o cemitério e sabe como ele é, pode ser que seja um local que traga tristeza, um sentimento de tristeza, que a pessoa conhece e já foi. Para outros, igual os góticos, por exemplo, alguns deles, já é uma relação de prazer. Né? Muitos tocam para os mortos, né? Músicas, instrumentos, né? Enfim. Região, conjunto de lugares onde as diferenças internas são menores que a existente entre eles e outros lugares. Exemplo de região são o quê? Algo particular, a particularidade que você estuda, né? Quando mapeia o Brasil em 5 regiões, o que que significa isso? Significa que cada uma dessas regiões, eles têm algo em comum. Né? Então, no caso, quando fala da região norte é porque é quase toda coberta pela floresta amazônica. Quando se tem o centro-oeste, por exemplo, a cultura é diferente. Então, eles vão analisando pela particularidade, tá? Aí, aqui, eu coloquei algumas palavrinhas-chave para vocês entenderem. O que é o lugar? Envolve sentimentos. Região, conjunto de lugar, né? Aqui, no caso, conjunto de lugares, né? Território, relação de poder e paisagem, tudo aquilo que os nossos sentidos podem perceber, tá? Outro conteúdo que vai cair, as projeções cartográficas, que eu expliquei para vocês, né? Projeção cilíndrica, espécie de mapa mundi. Projeção cônica, é em formato de cone, né? Que pode projetar a Terra, como nessa segunda imagem que vocês estão vendo. Projeção plano azimutal é o símbolo da ONU, né? A ONU pega ela como referência. E as escalas, né? Que tem continhas lá para vocês resolverem. No caso, é importante vocês verificarem aí, né? Naquele trabalhozinho que eu passei para vocês. E que nós, inclusive, fizemos em sala, tá? Eu vou fazer 2 aqui para vocês relembrarem, né? Para ficar mais tranquilo amanhã, tá? Então, esse primeiro probleminha aí, que inclusive é dos exercíciozinhos de vocês, tá? Tem as fórmulas que eu passei para vocês, né? E aqui eu vou relembrar elas com vocês. Ó, 2 cidades estão a 200 quilômetros de distância e no mapa aparecem a 50 centímetros. Qual é a escala do mapa? Então, qual é a escala do mapa? O que que a gente faz? Nós, então, aqui, deixa eu pegar um lapisinho aqui. Nós vamos fazer esse cálculo aqui, né?
Então, como que é a fórmula da escala? Escala é igual a Dzão dividido por Dzinho, certo? Então, escala é igual. No caso aí, galera, qual foi a distância real? Real em quilômetros, então aqui 200 quilômetros, certo? Então, vou colocar os 200 quilômetros aqui. Vou dividir isso pela distância gráfica, né? Que são de 50 centímetros. Então, aqui 50. Só que aqui esses 200, eles estão em quilômetros e os 50 estão em centímetros. O que que eu faço? Eu posso fazer essa conta, né? Porque relação de quilômetro e centímetro são 5 zeros, então o que que eu posso fazer? Acrescentar os 5 zeros aqui, certo? E fazer a continha direto. Quanto vai dar esse resultado aqui? Ezinho é igual a 400.000. Conferem aí? Então, a minha escala vai ser de 1 para 400.000, certo? Essa aqui é a escalinha. Outra continha, então, para a gente fazer, já relaciona com... Deixa eu apagar aqui, né? Isso, deixa eu apagar aqui. Fica mais fácil. Que é a letra B. A distância entre duas cidades é de 90 quilômetros. Em um mapa aparecem 15 centímetros de distância. Qual é a escala? Nós não vamos fazer essa, não, porque já fizemos uma de escala, né? Então, agora nós vamos fazer uma de distância no terreno, né? Então, é a letra C aí, daquele trabalhozinho que eu passei para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui o lapisinho mais uma vez emprestado. Então, vamos lá. Está pedindo, então, qual é a distância no terreno. Se é a distância no terreno, é uma multiplicação, né? Então, sendo uma multiplicação, eu vou usar o quê? Eu vou usar a escala vezes o Dzinho, certo? Então, vamos lá. Dzão é igual. Qual que é a escala? Aqui deu 1 para 60.000. Não precisa colocar 1, porque a escala ela tem uma representação fracionada. Então, aqui, 60.000 vezes, vou colocar aqui, vezes 24. 24. Dzão é igual. Vamos fazer a continha aqui, que de cabeça também eu não sei. Deixa eu pegar uma calculadora emprestada aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então, são 60.000 vezes 24. Vão dar igual a 1.440.000, certo? É isso mesmo, né? Então, aí, o que que eu coloco aqui? Pegando o lapisinho aqui emprestado mais uma vez. Então, se o resultado são 1.440.000, então, o que que eu tenho que fazer? Cortar os 5 zeros, certo? Mas como aqui não tenho 5 zeros, o que que eu faço? Ó, corta, então, os 5 últimos números, só que aí acrescenta a vírgula, né? Vai ficar, então, aqui, ó, 14,4 quilômetros, certo? Esse aqui vai passar, então, a ser o resultado. Beleza? Então, ó, no caso aqui, ó, acrescenta uma vírgula, tá? Então, fica mais tranquilinho para vocês entenderem. Deixa eu fechar aqui a calculadora. Pronto. Nossa, nem apaguei o negocinho aqui, né? Vamos ver se eu consigo apagar isso aqui. Ó, saí da tela de vocês aqui. Da tela não, dos exercícios. Eu vou projetar novamente. Vamos ver aqui. A gente fazer uma agora de distância gráfica, né? Para ficar mais fácil. Que no caso, a distância gráfica pode ser a distância no mapa, né? Vamos fazer essa letra F aqui? Então tá, vou fazer essa letrinha F. Aqui
Dada a escala de 1 para 150 mil, e a distância entre as duas cidades no terreno é de 7 quilômetros. Qual a distância no mapa? Então, a distância no mapa, nós vamos usar qual formulazinha? Formulazinha Dzinho é igual a Dzão dividido pela escala, né? No caso aqui são 150 mil, né? Ah, o tio não colocou a fórmula, mas a fórmula é essa aqui, ó. D igual a Dzão dividido pela escala, tá? Aqui eu coloquei até o Dzão já, né? E o Dzão aqui, vou apagar ele, né? Porque senão eu vou ter que começar a apagar e começa do último desenho que eu fiz. Então, vou colocar aqui 7, tá? Mas lembrando que a escala, a formulazinha é essa, tá? Então, como aqui está em quilômetro e aqui está em centímetro, o que que eu faço? Acrescento 5 zeros, né? Acrescentando 5 zeros, aí dá para fazer a continha, não dá? 700 mil dividido por 150. Isso aqui vai dar o quê? Vão dar 5, né? Então, aqui a distância no mapa, no caso, são de 5 centímetros. É isso, tá? Então, só para vocês recordarem aí um pouquinho como que é feita a escala. E desculpa aí algum barulho, gente, que eu moro na fazenda, tá? Às vezes tem um barulho de uns passarinhos aí, meu pai passou aqui, minha irmã passou, mas é isso aí, tá? Ó, boa provinha para vocês amanhã, sucesso, tá? Qualquer coisa podem me chamar aqui. Só não me chame na parte da noite, porque eu vou estar envolvido com algumas coisas da Igreja Católica. Mas, se vocês precisarem aí essa tarde, tá? Ou se eu puder também, às vezes mesmo à noite, se eu conseguir visualizar, eu já dou aí um feedback para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e é nóis. Beijão.